Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra. E nessa introdução oracional para o mês de junho de 2023, nós vamos começar lembrando dos temas de oração agora, né, para este mês de junho. Primeiro, junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E segundo, pela Rede Mundial de Oração do Papa, que é o nome, né, que agora é dado ao Apostolado de Oração do Sagrado Coração de Jesus, para este mês de junho, o Papa já lançou o seu vídeo, o vídeo do Papa, com a intenção, pela abolição da tortura. Rezemos para que a comunidade internacional se empenhe concretamente na abolição da tortura, garantindo apoio às vítimas e aos seus familiares. Rezemos para o Papa Francisco, em memória ao Papa Bento XVI, e para começarmos, nós fazemos o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensando na intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, pela abolição da tortura, nós vamos rezar uma oração a Cristo Rei, para honrarmos o mês de junho. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exerceis sobre mim todos os vossos direitos. Renovo as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Prometo viver como bom cristão. Muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios, a meu alcance, os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e que por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo. Assim seja. Rezamos também nas intenções, para as intenções particulares, as intenções para o Brasil, né? Para o povo brasileiro, um Salve Rainha, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos ódios misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A seguir segue a liturgia da palavra. E nesse dia 2 de junho de 2023, a cor litúrgica vai ser a verde, né? Nós estamos na 8ª semana do tempo comum e, então, já é a cor verde. Aí você vai falar assim, mas não tem oitavas de Pentecostes? Então, eu pus aqui o áudio, né, falando do fim, assim, não é bem o fim. Também não sei se é uma lenda urbana do Vaticano lá, se o Papa chorou ou não chorou, quem aboliu as oitavas, mas é aquilo que eu falei, se você quer fazer honra ao Espírito Santo, faça algum exercício simples, dedicado ao Espírito Santo, como se houvesse as oitavas. Faça acontecer as suas oitavas de Pentecostes, tá? Porque termina no domingo, se
né, você for fazer, você termina no domingo da Santíssima Trindade, beleza? Bom, o santo do dia hoje é São Marcelino e Pedro. Não é São Marcelino Champagnat. Esse São Marcelino e São Pedro, eles são mártires do tempo lá, século I ainda, se não me engano, depois de Cristo, tá bom? Dia 6 é dia de São Marcelino Champagnat. Aí eu vou tentar falar alguma coisa bem breve, né? Ou fazer uma oração a São Marcelino. E porque São Marcelino Champagnat, aqui onde eu moro, ele tem, como é que eu vou dizer? Ele tem, querendo ou não, um movimento silencioso. Há uma presença silenciosa dele, mas muito atuante. Assim, silenciosa porque poucas pessoas conhecem São Marcelino Champagnat. Mas se existe uma escola dos irmãos maristas, uma presença dos irmãos maristas onde você está, é porque São Marcelino Champagnat também está. Tá? Então, para quem não sabe, aqui em Curitiba a presença dos irmãos maristas é muito grande. O grupo marista detém hospitais, tem a Santa Casa, tem o Hospital Psiquiátrico, acho que o Cajuru, Hospital Cajuru, não sei se o Erasto também, não, acho que o Erasto é Erasto mesmo, é deles mesmo, mas o Cajuru é do grupo marista. Tem um outro hospital, acho que é o Hospital Marcelino Champagnat, lógico, né, com esse nome, é deles. Aí tem a filial da editora FTD, a Universidade Católica do Paraná, a PUC-PR, é administrado pelo grupo marista, pelos irmãos maristas, então a presença aqui na minha cidade é muito grande, tá? 2 colégios maristas, o Santa Maria e o Paranaense, Marista Paranaense. Tem o Instituto Social Marista, que é a loja onde vende a imagem Nossa Senhora. Então. Para quem me acompanha lá no Instagram, né, o Santidade de Fato, deve ter reparado que o perfil está com a foto de uma Nossa Senhora que talvez você nunca tenha visto. Se você ampliar, é uma Nossa Senhora que carrega o menino Jesus, e esse menino Jesus está com um dedo na boca. Ele está chupando um dedo. E a roupa dela tem um movimento na saia. É bem bonito, azul claro, tudo. Ela é a Nossa Senhora de São Marcelino Champagnat, chamado Nossa Senhora Boa Mãe. Essa imagem, a escultura, você não vai encontrar em lugar nenhum. O único lugar que você vai encontrar é dentro do Centro Social Marista. A imagem, a estátua, porque geralmente você encontra a foto, a estampa, né? Tipo, impresso, colorido e tal, o santinho. Medalha também nunca vi vender. Eu já vi estampa vendida assim nas lojas de artigos católicos. Mas a imagem e escultura você não vai achar, porque é uma imagem exclusiva dos irmãos maristas. Tá? Então, às vezes a pessoa acha bonito, tudo quer comprar. Não, você vai achar só o quadro, a imagem reproduzida e tal, mas nunca a escultura, tá? Então, já tô até dando um spoiler aí do dia 6. Bom, para não perder muito foco, mas já perdendo, né? Então, tá. Então, isso fica para dia 6. Eu fiquei de ler, né, o prefácio. Nossa, tô no índice. Aqui, é o prefácio. É o prefácio do livro da autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque. Eu não vou ler vários trechos, assim, uma sequência de trechos do livro dela. Eu estou me atendo mais no começo, para entender o contexto histórico, né, de como que ela vivia, onde ela nasceu e tal, e talvez eu fale para qual convento que ela foi designada, porque ela teve uma espécie de peregrinação. E alguns pontos aqui que acho que valeria a pena eu estar lendo e tal. Então eu não vou me ater muito na leitura desse livro, porque é um livro fino. E se você é um devoto do Sagrado Coração de Jesus, você vai me desculpar, mas você tem que ter o livro. E o livro não é caro. Já falei ontem, custa R$16,50, preço fixo de tabela. Você encontra em boas lojas aí de livraria católica. Não está esgotado. A época que eu comprei estava, agora não está. Você pode entrar direto na editora ou você vai na sua livraria de preferência, encomende ou peça ou enfim, né? Então, assim, às vezes começou que nem eu. Comecei com o Diário de Santa Faustina. Vou contar uma fofoquinha do diário.
Eu fui no sebo esses dias. Aí eu, assim, às vezes eu deixo a estante me indicar, né? Aí a única coisa que me indicou foi uma Bíblia, tadinha, a Bíblia da Paulinas, na linguagem de hoje, tava tão judiadinha, tem que limpar ela, tudo esgarçado. Sei lá, o pessoal acho que pegou água, não usou direito e dispensou. Deve ter sido de um jovem, né? Não cuidou bem. Aí, por dezão, comprei essa Bíblia. Resgatei, porque eu preciso de uma Bíblia para riscar. Não adianta, eu tenho que riscar. Riscar com caneta, riscar com marca-texto, com lápis de cor, sei lá. Eu preciso riscar. E aí eu tô com dó de riscar os meus, mesmo que pegaram água, tudo, mas meu é meu, né? Aí eu resgatei essa Bíblia. Aquelas com pretensão de ser Padre Léo, né? Tem um monte de Bíblia riscada. Enfim, resgatei. Aí eu deixei a estante me falar, mas a estante não me falou nada. Um monte de livro, até havia livros assim em francês, em espanhol, em inglês. Teve um lá em russo. Eu falei, o sebo é bom, sabe? O sebo que eu fui é bom. Aí eu vi um diário de Santa Faustina, até mais cuidado do que o meu, por cinquentão. Aí eu olhei. Ah, gente, capaz que a pessoa comprou o Diário de Santa Faustina e não leu, ainda pôs no sebo. Oxi! Teve uma época que todo mundo estava atrás desse livro e estava esgotado. Ah, graças a Deus, o Santuário da Divina Misericórdia aqui resolveu publicar, graças a Deus, né? Aí eu vi lá perdido. Aí eu só não comprei porque eu já tenho. E o Diário de Santa Faustina, se eu tiver que riscar alguma coisa, esse não tem problema. Agora a Bíblia eu tenho uma dó de riscar. Então aí eu preciso, aí eu pego sempre resgato os detonadinhos mesmo, né? Tá? Então, mas é uma pena, sabe? Tinha o livro, inclusive esse aqui, o Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, da Ana Caterina Emmerich, só que na versão em espanhol, em 2 volumes. Aí eu vi um outro que, para quem estuda a história das religiões, do Mircea Eliade, em francês. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse povo, né? Antes o pessoal retinha os livros, acho que o pessoal tá morrendo, ou não tem mais espaço. Nossa, material assim que você olha. Se eu fizesse faculdade hoje de história, mas eu estaria feliz, né? Porque, nossa, na minha época eu tinha que comprar livro vindo de Portugal, caríssimo. Mas o zóio da cara, assim. E não tinha esse negócio de PDF, Google Tradutor e Google PDF, Google Livros, não tinha. Tinha que ir na biblioteca e aí juntar um dinheirinho, ir no sebo, comprar aqueles livros velhos, tudo cheio de, né, espólio de algum professor, de algum aluno que já não queria mais. E olhe lá ainda, dava briga de foice, inclusive, nossa. E hoje em dia é tão facinho, né? Esse do Mircea Eliade, inclusive, para quem estuda história das religiões, eu não sei definir se ele é um historiador ou arqueólogo, mas é um dos principais estudiosos nessa área, principalmente na área cristã. Tem muita coisa também, tá? Então, para quem estuda, faz pós, alguma coisa, fica a indicação. Hoje eu vi um em francês, eu olhei, ai, que dor. Mas não é mais meu foco, graças a Deus, né? Não precisa gastar dinheiro com isso. Tá. Então, essa é a fofoca, né? Achei o Diário da Santa Faustina, da edição atual, abandonado lá no sebo. Uma hora alguém compra pelo estante virtual, né? A maioria compra e devolve, passa livro no sebo, uns livros, ai, que não tem valor nenhum. Nossa, o povo tá dispensando as bibliotecas, né? Então, para quem gosta de um bom livro, né? Aí eu não tinha muito tempo para ver, aí acabei só comprando essa Bíblia judiada mesmo. Depois, com o tempo, eu vou ter que pesquisar com karma, né? Porque o que eu queria, um Padre Léo e tal, não tinha, né? Aí vi outras coisas, não vou comprar nada, vou embora, né? Bom, vamos lá. Prefácio do Autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque. Desculpa a sinceridade, né? Você é devoto do Sagrado Coração, deveria conhecer. Que mais? Eu sou muito dispersa, né? Parece o assunto, eu já quero falar. Em breve, é que eu tenho que achar o livro. Mas eu tenho. Não, tá aqui, tadinho. Não, mas não é hoje, para amanhã. Eu vou falar da novena rápida que São Padre Pio fazia toda vez que recebia uma carta pedindo uma intercessão aí, um pedido de graça.
São Padre Pio, para quem não sabe a história do São Padre Pio, ele já era milagreiro em vida. Apresentou os estigmas de Cristo. Foi o primeiro sacerdote que apresentou estigmas. Antes que alguém venha me corrigir e dizer que São Francisco de Assis tinha estigmas, sim, você está certo. Mas São Francisco não era padre. São Francisco era leigo. Quem tinha estigmas eram leigos. Até Santa Faustina teve estigmas de Cristo, só que invisíveis. Doía as mãos, os pés, o lado, tudo. Doía nela. Ela sentia as chagas de Cristo. E vinham cartas de toda a região da Europa e da Itália pedindo graças. E aí, o que São Padre Pio fazia? Uma novena dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Aí, esses dias, eu até tinha esquecido, porque é tanta coisa, né? Tanta informação. Aí, tem um Instagram, um perfil lá, que é dedicado a São Padre Pio, porque São Padre Pio tá na moda, né? Graças a Deus. Tem modas que valem a pena. Cadê? Aí eu tenho aqui, um livro. Eu tenho um material aqui, Novena ao Padre Pio, que ele fazia em vida, e depois a gente, né, claro, São Padre Pio já morreu na década de 60, tudo, e existe aqui Novena ao Padre Pio, oração ao Senhor por intercessão de São Pio de Pietrautina. Faz a oração, depois a novena ao Sagrado Coração de Jesus. Aqui diz, o Padre Pio rezava diariamente essa novena por todos aqueles que solicitavam as suas orações. Convidava os fiéis a rezá-lo também diariamente, confiando na intercessão de São Pio. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Hoje não, né? Hoje eu vou falar uma parte do prefácio. Aí, no correr dos dias, eu passo... Não vai ser em voz artificial, vai ser na minha voz mesmo. Vai ser na introdução de alguma liturgia do dia. E vou dizer... Tá? Mas, assim, se você gosta de São Padre Pio, dá uma olhada nos livros lá que você tem da biografia. Por exemplo, o que eu tenho aqui é do José Maria Zavala. Padre Pio, Os Milagres Desconhecidos do Santo dos Estigmas, da Paulus, é da cor verde. Porque tem um que é uma biografia dele da cor azul, não sei se é do mesmo autor, mas é da Paulus também, tá? Nesse livro do Sr. Zavala, no final tem essa novena dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Outro lugar que você pode baixar essa novena, porque às vezes falar é uma coisa, você quer ver escrita, né? Você quer imprimir e tal. Você procura um site aqui chamado derradeirasgraças.com, não sei se é .com.br ou .com. Ele tem, é só procurar novena ao Sagrado Coração de Jesus. São 3 invocações ao Sagrado Coração, tá? Mas aí eu falo... Talvez amanhã ou depois, tá? Para não ficar dúvidas de qual novena que estamos falando, tá? Então vamos para o prefácio da autobiografia da Santa Margarida Maria Alacoque. Eu vou ler um trecho, tá? Porque ele é um pouquinho longo. Para corresponder a um desejo que de todas as partes nos manifestam, publicamos separadamente o texto autêntico da vida de Santa Margarida Maria Alacoque, escrito por ela mesma. Um retrato possui maior valor quanto mais se parece com o original. Ora, em sua autobiografia, a santa não só conta sua vida com toda a simplicidade e sinceridade, mas retrata-se a si mesma tal qual era e tal qual se via à luz do Espírito Santo. Esta última palavra diz tudo, e ninguém deve esquecer jamais, sob pena de ser tentado a acusar a santa de exagero e de falta de moderação em suas apreciações pessoais. Quando a luz divina penetra na alma dos santos, lança nela tão vivos raios de claridade que os faz descobrir o que eles chamam de grandes pecados. Para nós não passariam de pequenos átomos de imperfeição ou simples faltas da fragilidade humana. Ouvir-se-á Santa Margarida Maria dizer e repetir, por exemplo, que tinha cometido grandes crimes e que ofendia muito a seu Deus. Seus confessores, no entanto, asseguravam que ela tinha conservado a inocência batismal. Conforme circular do mosteiro de Peré, 8 de agosto de 1691, e livro do Padre Crocé, edição de 1691. Para você ver que já na época, né, século XVII, tá? De que lado está a verdade? Nós ousaríamos responder, de ambos. Com efeito, é certo que a santa nunca ofendeu gravemente a Deus, pois conservou a inocência do seu batismo. Os diretores espirituais que
que teve dão testemunho disso. Mas ela, Margarida Maria, a confidente do coração de Jesus, habituada a viver na presença da santidade, de amor e da justiça, verifica essa distância entre si e a pureza absoluta daquele Deus, a quem tanto ama, que qualifica de mancha e de pecado tudo o que não é a divina pureza. Daí esses lamentos quase contínuos sobre as injúrias e as ingratidões de que se julga culpada para com Deus. Daí esses estados habituais de confusão em que havemos mergulhada à vista de sua indignidade. E haveremos de escandalizar-nos ou espantar-nos com isso? De modo nenhum. Ela é discípula privilegiada, instruída diretamente pelo Senhor dos Senhores, que lhe disse: aprende de mim que sou mestre santo e ensino a santidade. Eu sou puro e não posso tolerar a menor mancha. Portanto, a Santa de Peré não vai contra a verdade, quanto deplora tão amargamente suas mínimas faltas. E uma das belezas de sua autobiografia é revelar-nos em que grau o amor divino é capaz de atear a humildade num coração que subjugou totalmente. Por outra parte, nada denuncia o cuidado meticuloso da forma em toda essa narração feita por obediência. Segundo o parecer de Monsieur Gautier, são páginas admiráveis em que se encontram engastadas, sem sombra de afetação, coisas e até expressões sublimes. Sente-se em Santa Margarida uma alma unicamente possuída pela fome, pela sede de gloriar seu soberano Senhor, que a escolheu para grandes desígnios, sem jamais se comprazer por essa eleição divina. Se alguma vez um movimento de vaidade tentou levantar-se na parte inferior do seu ser, logo a voz do Mestre Divino pôs tudo em boa ordem, com esta severa repreensão: que tens tu, pó e cinza, de que te possas gloriar? E a santa abismou-se de novo no seu nada. Bom, aqui eu vou dar uma paradinha, tem a continuação do prefácio para amanhã. Essa leitura do prefácio me recorda uma situação, mas antes que a pessoa fale que eu tenho, eu não tenho ainda. Eu tinha. Eu tinha a História de uma Alma da Santa Teresinha, mas o que eu queria mesmo eram as obras completas mesmo. Um dia terei, né? Aí eu vou falar, eu tenho. Então, essa parte me lembra um pouco o estado da alma de Santa Teresinha. Muitas vezes ela falava, ela tinha um excesso de escrúpulos. E é interessante observar que se você faz uma leitura dos santos, a maioria tem essa situação. Senhor, eu sou indigno. Senhor, não se achegue a mim. Não, é porque tem uma diferença, né? Nós é pobre miserável, né? Que a gente faz as coisas e passa reto, passa o alto pano na gente mesmo. E a gente acha que tá tudo de boas. Só que Jesus cobra, né? Então, o que eu leio, assim, nas biografias, autobiografias, que nem Santa Faustina, outros santos, né? Santa Teresinha, eles entram num processo de, eu sou indigno, porque quanto mais próximo de Jesus, mais se percebe indignidades, né? Uma vez, tem um livro, mas esse não dá para falar o prefácio. Um dia falarei. Tem um material, Glórias de Maria, do Santo Afonso Maria de Ligório. O prefeciador, não querendo falar nada, meio que falou, não, são exageros do santo, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas não é exagero. Porque se você ler várias biografias de santos de todas as épocas, períodos da história do planeta Terra, todos eles têm essa situação. Quanto mais próximos de Jesus, mais íntimos de Jesus, eles se sentem um nada. E próprio Jesus fala, você é um nada. Já falou para Santa Gertrude de Elfter, já falou para Santa Faustina, Santa Faustina ainda é Jesus misericordioso, chega com muito amor. Santa Margarida Maria Alacoque, a impressão que dá é que Jesus dá muita bronca nela, porque ela é exagerada. Não sei se eu vou chegar a ler essa parte do parágrafo, mas tem uma vez que ela começou a se autoflagelar para agradar a Jesus. Aí chegou uma hora que Jesus teve que falar para ela, você pare, porque senão isso que você está fazendo está mais agradando ao demônio do que agradando a mim. Né? Então, Jesus não pede esse tipo de autoflagelação, de automortificação assim extremada. Tem que ter limite, porque senão a gente está entregando uma situação até para o mal. Né? Então, é preciso discernimento, certo? Então, é uma coisa bem interessante observar aqui na Santa Margarida Maria Alacoque, tá? É que eu já li, mas eu preciso ler de novo. Faz muitos anos que eu tenho o livro, então eu preciso ler de novo.
Então, assim, às vezes você pega um a pessoa que faz o prefácio. Aí você já lê o negócio, fica assim. Veja, para os santos, para agradar Jesus, tudo é exagerado. Aí Jesus às vezes tem que pedir, pô, modera um pouco aí. Ou avança para algo mais profundas, porque você está muito superficial, você pode mais, tá? Então é preciso, assim, você que estuda, né? Porque, gente, ficar alimentando a vida com romance aí, esses romances de ficção, essas coisas não vale a pena. Vê uma coisa que aconteceu na vida real, né? São os santos, certo? E vai vendo. E dependendo do livro, não vamos também jogar o livro inteiro fora só porque a parte do prefácio ficou esquisito, né? A gente não pode perder o conteúdo todo o conteúdo interno, por causa de um prefaciador que de repente não fez uma experiência. Né? Eu mesmo não fiz uma experiência, não estou tão íntimo de Jesus assim, mas eu já li algumas autobiografias e eu já percebi que todos eles falam a mesma coisa, em épocas diferentes, sendo homens, sendo mulheres. Eu falei assim, esse deve ser o efeito, né? A graça de Deus chega e a pessoa começa a perceber que tem mancha, tem mancha. São Paulo mesmo, se você pega as cartas antes do martírio final dele, ele fala: eu levei tantas almas para a salvação, só falta eu não conseguir, porque eu me sinto um nada, tipo, Jesus vai me julgar e eu me sinto tão culpado, tão errado de tantas coisas, só falta eu não conseguir. Então tem uma carta dele lá, quando ele fala, já dando adeus, né, para uma comunidade, se não me engano, que ele diz, acho que aquele que eu completei a corrida e tal, mas tem uma parte que ele fala, eu levei tanta gente para a salvação, apresentei para o Senhor Jesus, levei a palavra, preguei, fiz tudo, só falta eu chegar lá no meu juízo particular, não é bem assim que ele fala, mas dá a entender isso. Chegar no meu juízo particular, chegar lá e eu não consegui nem bater um olho, bater um zoinho, né? Dar uma olhada no Senhor Jesus. É isso, né? Então, essa parte me lembra o que eu já vi em Santa Teresinha, Santa Gertrudes de Élfita, vários outros santos, vários. Eles não se sentiam, imagina, gente, estamos falando de santos, eles não se sentiam dignas de ir para o céu. Santa Teresinha dizia, né, tem um memezinho que fala, meme católico, Senhor Jesus, se eu for para o inferno, eu vou estar louvando o Senhor eternamente. Aí o Senhor Jesus sacramentado fala assim para ela, se não me engano é isso, fala assim para ela, olha, Teresinha, qualquer coisa eu faço um céu só para você. Oxe, que bom, né? Infelizmente nós não estamos nessa fase, né? Mas assim, não custa buscar, né? Falar em Santa Teresinha, então, por isso que agora é um ponto de honra de conseguir as obras completas dela, porque eu vi uma pessoa, colocou no Instagram uma frase, que Santa Teresinha teve um sonho, que estava num campo de batalha, e tem alguma coisa a ver com Santa Joana d'Arc. Então, ela era devota mesmo de Santa Joana d'Arc, certo? Então, você que é devoto de Santa Teresinha, faz um estudo aí de Santa Joana d'Arc também, porque infelizmente na França, então, Santa Margarida Maria Alacoque, ó a grande santa que sai da região francesa e olha o estado em que ficou o país da França em relação à Igreja Católica, virou um nada, né? Então, realmente essa questão da memória, devoção, se você é um devoto de Santa Teresinha, procura saber qual era a santa ou o santo que ela tinha devoção. O São Padre Pio, fofoca. O São Padre Pio, quando soube que Santa Teresinha ia ser beatificada, virar santa nos altares lá da igreja, ele não podia sair da onde ele estava, né, na Itália, mas ele soube. O desejo dele era tanto que ele fez bilocação e estava lá no dia que o Papa falou, né, abertamente para o público que estava na praça lá, diz que inclusive um conhecido dele ouviu lá. Mas o Padre Pio tava lá no mosteiro dele, lá em... Esqueci o nome. Acabei de esquecer o nome, mas você sabe, lá onde ele tava recluso, né? Ele não podia sair. Aí ele fez uma bilocação. Então ele era devoto de Santa Teresinha, né, gente? Além de Nossa Senhora e Senhor Jesus.
a pergunta que não quer calar, que todo mundo deveria fazer. O santo da sua devoção tinha devoção para qual santo? É importante, sabe? Porque às vezes ele dá essa linha. A devoção de um santo, do santo ali, pode dar a linha também para você conhecer, né? Para você ver como é as coisas, não é verdade? Aí, hoje, estava pensando também um negócio que eu ouvi. Parece bobeira, umas bobice. Bobice da igreja. Bobice dos santos. Uma vez eu perguntei, estava falando com um padre, tem anos isso. Aí, mas São Francisco cuidou dos pais? Aí, não, o São Francisco ele morreu, estava todo cheio de doença, de tanto jejum, tanta, né, que ele forçou um pouco, mas tudo bem, fez jejum para honra e glória do Senhor Jesus, tá. O São Francisco de Assis, ele morreu antes dos pais. Aí parece que o local onde os pais moravam, não sei se virou uma igreja, um mosteiro, uma coisa assim. Aí eu fiz, sem querer, eu falei um negócio assim que acho que eu deixei ele pensando. Mas então, aí eu falei assim, mas significa então que se a gente buscar a santidade, vamos supor que a gente entra num lado santo da vida, a gente é capaz de provocar santidade nos nossos parentes? Eu só sei que ele ficou pensando. Bom, pelo menos a nossa santidade pode gerar santos fora da nossa casa, lógico, o nosso testemunho, né? Pensa, São Francisco de Assis acabou chamando Santa Clara para sua vida. Santa Clara era uma amiga dele, não sei se estavam flertando uma época de jovens, né? Mas eles se conheciam e tal. E aí viraram irmãozinhos, né? Na fé. Mas às vezes eu fico pensando, será que a nossa santidade pode promover a santidade da nossa família? Assim, família de DNA, família de sangue e tal, essas coisas. Né? Então, também jogo para vocês no ar, né? Não vou ficar sofrendo com essa dúvida na minha cabeça. Então, eu vou jogar para vocês. Vocês que decidem aí se, né? Porque eu sei que o pecado, ele interfere de forma geracional. Interfere bastante. Então, a pessoa acha que pecar não dá nada? Pois é, ele dá sim, dá um prejuízo danado depois na família. Aí não sabe por que que é alcoólatra, não sabe por que que é promíscuo, não sabe por que que é isso, por que que é aquilo, por que que é suicida, né? Há controvérsias com relação a isso, até dentro da RCC. Porque existem duas partes na Bíblia que reitera uma parte que reitera e outro que não. Tem uma parte no Antigo Testamento que o próprio Deus fala para um profeta: quem é que disse que comer uvas verdes vai manchar os dentes? Não é? Então tem essa parte aí. Mas existem algumas situações que, inclusive, a psicologia mesmo, psicologia secular, familiar, sistêmica, vai dizer que existem algumas situações que reverberam na família. Então, por isso que existe a psicologia familiar sistêmica, fazem um organograma, não é organograma, como é que é o nome daquilo? Uma árvore genealógica, e que depois vai fazendo, a pessoa tem que fazer a memória familiar e acaba verificando que, pessoas suicidas, tem já 3 gerações. Pessoa que morreu com câncer, bom, câncer é geracional, né? Mas às vezes uma doença que afeta, sei lá, saúde mental, emocional, um monte de coisa. E é estudado, não estou mentindo, isso aí você pode pesquisar aí. A psicologia familiar envolve vários profissionais formados, especializados em várias áreas da psicologia. Psicodrama, eh, psicodrama, cognitiva comportamental, análise do comportamento, como é que é? Tem um Gestalt também. Então, o pessoal aí tem aqueles eventos lá de psicologia familiar sistêmica, aí congrega todo mundo, assim, tipo, congrega não é bem o termo, né? Junta todo mundo lá para fazer o simpósio e tal. Então, você vê pessoas de várias linhas, mas que fazem o foco na psicologia familiar. Aí faz lá trabalho e tudo, né? Entende? Então, até existe um termo, um estudo chamado genograma. E que é pai, mãe, avô, avó, bisavó, aí monta lá, é um programinha, monta essa árvore genealógica para ver se tem distúrbios psicológicos, emocionais, saúde física, etc, etc, né? Então não é só no âmbito, por exemplo, da fé católica. Existe algo mais assim de estudo científico. É isso que eu quero falar. Então não há, às vezes você pensa assim, pô, será que é uma coisa que eu peguei dos antepassados? Olha,
Na dúvida, só reze. Também não vamos entrar no quesito psicologismo da coisa, né? Não vamos também pirar em cima dessa batata. Mas às vezes é uma coisa que te incomoda, reze pelos falecidos da sua família, almas do purgatório que é da sua família. É sempre bom, tá? Já que eu falei, né? Bom, gente, depois desse pitaco longo, vamos para a leitura desta sexta-feira. A primeira leitura de hoje é Eclesiástico 44, versículos 1, depois do 9 ao 13. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido e seus filhos também, depois deles. Mas estes, ao contrário, são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem como seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles, também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 149, com o refrão: O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. O evangelho de hoje é Marcos 11, versículos 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo, mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas, foi até lá ver se encontrava algum fruto. E quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de seus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te do mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho deste último domingo, domingo de Pentecostes, João 20, versículos 19 a 23. Muito bem. Aqui terminamos tudo. Falei bastante, né? Aliás, deixa eu fazer uma observação. Agora, eu não sei, mas aqui na minha cidade tá mais comum encontrar o fruto da figueira. Aí é gostoso, fruto. Porque assim, eu sou acostumada a ver figo em caldas, né? Figo em conserva, em compota. Não é conserva, é compota. De lata, tal. E aí, há um tempo atrás, tá começando a vir a fruta fresca do figo. E é gostoso. Não precisa comprar compota. Compra in natura mesmo. E o engraçado é que uma vez eu fui ver flores e tinha mudas de figueira. E na própria muda da figueira, ela já produz figo. E tem uma pessoa que comprou, acho que numa dessas feiras agrícolas, feiras de plantas ornamentais, e plantou numa região aqui que é caminho para ir para uma igreja. E sempre tem figo. Sempre. Então, o que eu pensei? Primeira coisa, eu falei que interessante.
A figueira sempre produz fruto. Então, quando Jesus vê uma figueira sem fruto, Jesus fica louco da vida, porque parece, porque assim, pelo que eu vejo, né? Não sei, posso estar errada, mas tem planta que produz, por exemplo, caqui. Caqui é esse período agora, depois vai acabar. Começou junho, já acaba. Acabou o caqui. Agora é período de ponca, mexerica. Aí passou esse período do inverno, acaba também, não é? Não é verdade? Então, algumas frutas, árvores frutíferas, têm um período certo para dar fruto. Mas a impressão que dá é que a figueira sempre tem um frutinho, nem que seja um. E quando Jesus vê uma figueira sem fruto, ele amaldiçoa. Eu fico pensando, o que que a figueira fez para ele, né? Então, tem duas coisas que quando eu leio essa parte do evangelho, eu sempre fico atenta. Primeiro, é uma parábola, né? Nós estamos produzindo os bons frutos ou será que Jesus está tão brabo com a gente que ele vai chegar e dar uma amaldiçoada assim potente que a gente vai cair dura no chão? Tem santos que quando faziam uma experiência real e imediata com o Senhor Jesus, Santa Teresa d'Ávila, diz que tinha um momento assim que, né? Não sei se ela via o Senhor Jesus ou o que que era, ela era meio mística assim. Diz que no outro dia ela parecia que estava morta, porque a coisa foi tão intensa que ela não conseguia rezar, não conseguia fazer nada. Ficava prostrada. E ela ficava meio temerosa quando tinha esses momentos, assim, tipo, encontro pessoal imenso com Jesus. Porque aí chegava no outro dia, parecia que esvaiu a vida dela, assim. Então, imagina, um santo que faz um contato direto com Cristo, que a gente pensa assim, poxa, Jesus é vida, né? Às vezes acontece isso, imagina a hora que ele amaldiçoar a gente, né? E o segundo ponto, observe uma figueira, planta uma figueira aí na sua casa, vê como é que é o desenvolver. Porque se ele sempre dá fruto, por que eu falo isso? A pessoa que plantou a figueira plantou do lado de fora da casa dela, na via pública, assim. Aí sempre tem figo. Aí um dia eu não aguentei, plic, peguei um, tava verde, né? Nossa, aí ele solta aquela gosma branca, tipo, parece uma seringueira, sabe? Então não é legal pegar fora do tempo. Mas lá no centro da cidade eu vejo umas barraquinhas que vendem fruta. Oxi, eu vi esses dias, tava cheio de figo fresco, gente. Nossa, que bonito. Tem que lavar bem, né? Porque tem uma coisa branca em cima desse agrotóxico, aí tem que lavar e comer, sabe? Então fica também essa dúvida. Estamos produzindo os bons frutos pro Senhor Jesus? Ou será que ele vai chegar uma hora e vai amaldiçoar a gente? Ai, meu Deus, que medo. Tá? Se é pra tribular, vamos ficar todo mundo atribuladinho, né? Todos nós. Não vou sofrer sozinha, né? Não, nesse caso, sim, né? Não vou também trazer problemas para todos. Aliás, nem eu mais aguento passar por tanto perrengue, né? Mas enfim. Bom, gente, um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo, uma ótima sexta-feira para vocês. Primeira sexta do mês, hoje é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, tá?